Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos com a palavra do Senhor. Uma palavra maravilhosa, uma palavra que traz alegria, glória a Deus. Estamos aqui diretamente do canal EBD para você. Quem está falando aqui é Everton, professor, obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical. Iremos iniciar estudando a lição de número 12, a penúltima lição do nosso trimestre. Esse trimestre que trouxe muito aprendizado para os estudantes, para os professores, para todos aqueles que se envolvem com a Escola Bíblica Dominical. Então, uma lição muito boa. Eu estou aprendendo muito e espero também que eu consiga transmitir o que eu aprendi para vocês. Então, uma lição muito boa. Vamos aqui falar de uma forma mais resumida aqui a lição de número 12, certo? Onde diz o seguinte: as epístolas instruem e formam os cristãos. O nosso textuário diz o seguinte: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A nossa verdade prática diz o seguinte: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado e estou aprendendo muito. Para o vídeo não ficar muito longo, depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre cada epístola, por quem foi escrito, local, mais ou menos a data e para quem foi endereçada, porque se for transmitir tudo isso, o vídeo vai ficar muito longo. Então, para o vídeo não ficar tão cansativo, me apeguei mais apenas o que a lição diz, mas aí depois eu gravo outro vídeo e coloco aqui no canal, no EBD para você, falando sobre cada epístola, sobre cada livro ali do Novo Testamento. Meus irmãos, nós vemos aqui: as epístolas instruem e formam cristãos. Olha aí, instrução tem a ver com doutrina, certo? Nós podemos ver aqui que a palavra instruir tem a ver com doutrina. E uma doutrina cristã, como a lição diz aqui, iremos estudar o primeiro capítulo aqui da lição, onde fala sobre como as epístolas paulinas nos instruem. Nós sabemos que o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Apenas o livro apenas os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Apocalipse não são considerados epístolas. Ou seja, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas, certo? Nós temos as 13 epístolas escritas por Paulo, que são chamadas de epístolas paulinas, e nós vemos aqui que nós temos também as demais epístolas, que são 8, que são denominadas de epístolas gerais. Então nós vemos aqui, ou seja, as epístolas ela correspondem a 80% de toda a literatura do Novo Testamento. O que é epístola? Epístola ela é um documento mais de caráter formal, de correspondência para alguém. Mas também nós podemos traduzir epístola como carta. E carta é algo mais particular. Então nós vemos aqui que os escritores escreveram essas epístolas endereçadas para algumas pessoas ou para algum grupo de pessoas. E nós vemos aqui o que nós iremos aprender aqui na lição. Vamos lá? Então, primeiro capítulo, como as epístolas paulinas nos instruem. Então aqui fala sobre a epístola aos Romanos, a escrita aos Romanos, que o tema principal do livro de Romanos é: o justo viverá da fé. Ou seja, pela fé nós somos justificados. Ou seja, o justo viverá da fé e pela fé nós somos justificados. Nós podemos ler lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós vamos ver aqui que essas escrituras de Paulo falando sobre a fé, nós podemos ver aqui
que incendiaram os corações de homens e mulheres para que vivessem de fé, crendo em Cristo. Nós podemos citar o exemplo de Martinho Lutero, quando ele lendo ali as cartas de Paulo, o Novo Testamento em geral, nós vemos que ele se apegou a esse versículo, a essa passagem, né? Que o justo viverá da fé, ele é salvo pela fé. Então nós vemos aqui que a essência do livro de Romanos é que o justo viverá da fé. Amém? Nós vamos agora pular para o livro de Gálatas, quando Paulo escreveu aos Gálatas, ou seja, que ninguém é justificado pelas obras da lei. Olha aí, ninguém é justificado pelas obras da lei. Nós podemos ler em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então tem a ver com isso. Então nós vemos que ninguém será justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Uma vez que foi o que Paulo escreveu, uma vez liberto, que nós não venhamos a cair na servidão debaixo do jugo da servidão, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Os livros de 1 Coríntios, nós vemos que 1 Coríntios, que foi endereçada ali à igreja de Coríntios, nós vemos que qual era o tema principal do livro de 1 Coríntios? Era que o Cristo crucificado, era o que Paulo ali ensinava, o do Cristo crucificado, daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e através da morte de Cristo na cruz, ele se fez maldito por nós. Então nós podemos ler aqui 1 Coríntios, certo? 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que diz o seguinte: Mas nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque quando Paulo pregava ali na igreja de Coríntios, para os coríntios, nós vemos que os judeus eles pediam sinais de que realmente Cristo era o Filho de que realmente Paulo pregava a Cristo, que era o Filho de Deus. Então os judeus queriam sinais e os gregos queriam conhecimento, queriam sabedoria. Então nós vemos aqui que por isso que para eles o Salvador ser morto na cruz era algo abominável, era algo que eles não conseguiam entender, mas não entendiam pelo seu coração estar endurecido nas tradições, nas culturas. Mas nós vemos aqui que Cristo se fez morto na cruz por nós, por mim e por você. Então essa é a essência do 1 Coríntios, onde Paulo falava do Cristo crucificado, daquele que morreu para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos aqui no segundo livro de Coríntios, nós vemos aqui qual era o tema principal desse livro. Seria o ministério da reconciliação, de nós sermos reconciliados, de nós nos reconciliarmos para com Deus, também para com o próximo, lógico. Mas nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte, 18 ao 21, vamos ler. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vemos aqui o tema principal, o ministério da reconciliação, quando nós devemos nos reconciliar, nos voltar para Deus. A Bíblia diz, lembra-te do primeiro amor e lembra-te do teu primeiro amor, quando nós voltamos a praticar aquele amor, o amor de Cristo, né, para aqueles que estão desviados,
para aqueles que estão sem fé, desanimados. O 2 Coríntios diz que nós devemos nos reconciliar para com Deus através do arrependimento, através de reconhecer de quem Cristo é, de quem Deus é e do que Ele representa na nossa vida. Meus irmãos, vamos lá no livro de Efésios. Efésios fala sobre Cristo, é como se fosse a cabeça, e a igreja, o corpo. Então nós vemos aqui que Cristo ele é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo, são os membros. Nós podemos ler lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós vemos aqui que Cristo é a cabeça. Nós vemos aqui como é maravilhoso nós podermos crermos no nosso Senhor. Então nós vemos aqui que Deus ele é maravilhoso. Nós podemos ver aqui também, no versículo ainda 7, diz assim: em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós vemos aqui que Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, aquele é o que através da nossa mente, do nosso pensamento, nós podemos fazer os nossos membros se mexer, ou seja, Cristo é o nosso líder. Então é da cabeça que vem os pensamentos. Então quando nós pensamos em Cristo, nós nos reconciliamos com Ele, nós fazemos a vontade de Deus. Certo? Vamos lá no livro de Filipenses, escrito aos Filipenses, onde diz que o viver é Cristo. Lá em Filipenses capítulo 1, nós podemos ver aqui no livro de Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Então nós vemos aqui que muitas vezes quando Paulo ele escrevia alguma carta, ele iniciava com a saudação, muitas vezes dizia para quem seria escrita aquela carta. Por exemplo, podemos ler aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver aqui no versículo 21, que diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Então nós vemos aqui que essas escrituras de Paulo serviam para fortalecer os filipenses ali na fé, que um dia iremos perecer, mas que se nós permanecermos vivos, o nosso viver é Cristo. E se porventura nós viemos a morrer, o nosso morrer ele é ganho. Porque nós temos a certeza, nós cristãos temos a certeza de que após a nossa morte nós estaremos o quê? No seio de Abraão, ou no céu, no paraíso. Então nós podemos ver que a morte do cristão ela é ganha. É uma passagem para a glória eterna, para a vida eterna, onde receberemos um novo corpo, glória a Deus, um novo nome, num lugar que não vai haver tristeza, ninguém vai chorar, não vai haver servidão, nem escravidão, seremos livres, literalmente livres. Então nós vemos aqui, pulando já para o livro de Colossenses, certo? Por isso que eu vou gravar outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a data, o local e para quem foi escrito esses livros, dá uma explicação maior. No livro de Colossenses diz: a vossa vida está em Cristo. Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: para que em seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, pelo conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então a nossa vida está escondida em Cristo, glória a Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, glória a Deus. Nós podemos ver aqui ainda no livro de 1 Tessalonicenses, olha aí,
Diz, aqui já fala sobre o arrebatamento da igreja. Diz que os que ficarmos vivos, os que ficarem vivos, seremos o quê? Arrebatados ou trasladados, podemos assim dizer, arrebatados. Nós podemos ir lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5, 4 e 17. 4. Que cada um de vós saiba possuir seus vasos em santificação e honra. 1 Tessalonicenses, perdão, é capítulo 5. Capítulo 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que naquele dia vos surpreenda como um ladrão. Versículo 17. Diz, orai sem cessar. Glória a Deus. Nós vemos aqui 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, diz que aqueles que nós vemos que tem pessoas, não, mas Deus só quer saber do coração. Agora aqui, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5:23. E o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, devemos estar preparados, como aquelas 10 virgens que estavam preparadas pela vida do noivo. Então nós devemos nos preparar. Já no livro de 2 Tessalonicenses fala daquele dia do Senhor. Esse dia do Senhor tem a ver com, já na segunda parte, na vinda de Cristo. Fala sobre o arrebatamento, a vinda de Cristo, perdão. Primeiro vai ocorrer o arrebatamento da igreja antes da tribulação, da grande tribulação. E depois nós vemos a segunda vinda de Cristo, que é com poder e grande glória, que será chamado de o dia do Senhor. Nós podemos ver aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3 e versículo 8. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então nós vemos que Paulo, quando escreveu o Tessalonicenses, nós vemos que, tirando o livro de Apocalipse e os livros ali dos 4 evangelhos, essa epístola aqui é uma das que falam sobre a vinda de Cristo, sobre a revelação do anticristo, do iníquo que está por vir. Então nós vemos aqui, e também muitos já se fizeram anticristos. Então nós podemos ver aqui que nós devemos perseverar, porque a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E aqui agora fala sobre as epístolas pastorais. Olha aí, que foram endereçadas a pastores, a líderes. Ou seja, nós podemos ver aqui 1 Timóteo, que fala sobre a sã doutrina, que ele deveria combater os falsos ensinos com a sã doutrina. Nós podemos ler aqui em 2, lembrando que Timóteo, ele era pastor numa igreja em Éfeso. Timóteo, ele era filho de um pai gentio com uma mãe judia cristã. Então nós vemos que Timóteo, ele era pastor na igreja de Éfeso. Nós podemos ver aqui em 1 Éfeso capítulo 1, versículo 3, 9 e 10. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Patricidas é quem mata pai, e matricidas são aquelas pessoas que assassinam suas mães. Para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então nós vemos aqui que é o que a palavra nos ensina. No livro de 2 Timóteo também, nós vemos que no 1 Timóteo, na primeira carta de Timóteo, que Timóteo devia advertir as pessoas
da falsa doutrina, combatendo com a sã doutrina, que é a sã doutrina saudável, que é a nossa palavra de Deus. E no segundo, manejar bem a palavra de Deus. Nós podemos ir lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, como um homem que não tem de que se envergonhar, como mulher que não tem de que se envergonhar, manejando bem a palavra de Deus. Então é o que a lição fala aqui. Já também nós vemos aqui falando de Tito, olha aí. Tito, ele era um pastor na cidade de Creta, ele era um grego convertido através das pregações de Paulo. Nós vemos que Tito agora ele era pastor, e nós vemos aqui que era contrapor os falsos ensinos, lá em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: por esta causa deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Versículo 10 e 11. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então Paulo estava advertindo o pastor Tito que eles devia contrariar aquelas pessoas que pregavam falsas doutrinas, que ensinavam falsas doutrinas. E nós vemos aqui, para finalizar, nós vemos aqui o livro, a epístola escrita a Filemon, que enfatiza o perdão. Nós podemos aqui Filemon, onde fala Filemon 1,16, que diz o seguinte: não como servo, não já como servo, antes mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na tua carne como no Senhor. Então nós vemos aqui que Paulo estava falando, aconselhando Filemon que ele ajudasse um homem chamado Onésimo, que ele era um escravo convertido. Foi um escravo fugitivo, que foi convertido por Paulo. Então Paulo estava aconselhando ali a Filemon que acolhesse aquelas pessoas, que aqueles cristãos novos convertidos que não eram mais servos, mas agora irmãos em Cristo Jesus. Então Paulo estava aconselhando ali o irmão Filemon a como lidar com esse homem. Vou parar por aqui, o vídeo ficou até um pouco longo, mas aí porque essa primeira capítulo se pega muito. Já iremos iniciar o capítulo 2 da lição. Paz do Senhor.